O noivo fugiu a meio dos votos. Antes que ela pudesse respirar, o chão tremeu. 500 motocicletas invadiram a capela. Eram lideradas pelo motociclista que havia desaparecido da sua vida 8 anos antes. Ele vinha com uma única missão: impedi-la de cometer o maior erro da sua vida. O organista tocou a nota errada. Sofia notou-o de imediato. Uma nota desafinada a cortar o cânone de Pachel como um mau presságio. Ela forçou um sorriso. Mesmo assim, as suas mãos tremiam à volta do buquê de rosas brancas que a mãe tanto insistira. 300 convidados olhavam para ela dos bancos da capela de Santa Catarina, os seus rostos desfocados pelo sol da tarde que entrava pelas janelas de vitrais. Tu, Gonçalo Silva Pereira, aceitas esta mulher? O coração de Sofia disparou. Era isto. O momento que ela planeara durante 18 meses. O momento que a transformaria de Sofia Mendes, a rapariga que nunca se encaixava completamente, na Senhora Pereira, a respeitável esposa do jovem advogado mais promissor da cidade. A mão de Gonçalo estava a suar na dela. A sua voz falhou. Sofia apertou-lhe os dedos, pensando que ele estava apenas nervoso. Eles tinham ensaiado isto na noite anterior, enquanto comiam comida chinesa. Ele praticou seus votos, enquanto ela se ria do quão a sério ele levava tudo. Mas Gonçalo não estava a olhar para ela. Olhava para as portas da capela como um animal encurralado, procurando uma saída. Gonçalo, o padre Tomás, incentivou gentilmente. Os segundos esticaram-se. O sorriso de Sofia parecia pintado, as suas bochechas a doerem. Em algum lugar na terceira fila, a sua mãe, Helena, mexeu-se incomodada. A capela ficara num silêncio tão profundo que Sofia conseguia ouvir o seu próprio coração a bater nos ouvidos. Eu não consigo. O sussurro de Gonçalo foi quase inaudível. Sofia piscou os olhos. O quê? Eu não consigo fazer isto. Mais alto, agora. O seu rosto estava pálido, as pupilas dilatadas. Desculpa, Sofia. Lamento imenso. Ele largou-lhe a mão. Depois, virou-se e correu. Não andou. Não hesitou. Correu. Os seus sapatos de cerimônia batiam no chão de pedra enquanto ele disparava pelo corredor. O casaco a esvoaçara atrás dele. As pesadas portas da capela abriram-se violentamente. A luz do sol inundou o espaço e Gonçalo Silva Pereira, o seu noivo, desapareceu nela. A capela irrompeu em ruído. Gritos, exclamações. A mãe de Sofia soltou um som de animal ferido. Sofia permaneceu paralisada no altar, o buquê escorregando dos seus dedos dormentes e embatendo no chão com um baque suave. Isto não era real. Era um pesadelo. A qualquer segundo, ela acordaria. O chão começou a tremer. No início, Sofia pensou que eram os seus joelhos a ceder. Mas não. Os bancos de madeira vibravam. Os vitrais chocalhavam nas suas molduras. E então veio o som, um rugido baixo que cresceu até se tornar ensurdecedor. Motores, dezenas deles. Não, centenas. O rosto do padre Tomás ficou branco. Mas o que é que em nome de... O rugido tornou-se ensurdecedor. Os convidados saíram dos bancos, correndo para as janelas e portas. Sofia ficou paralisada enquanto as pessoas passavam por ela, o seu véu rasgado, o cabelo cuidadosamente penteado a soltar-se. Sofia! O pai, Antônio, agarrou-lhe o braço. Fica aqui. Mas a curiosidade, ou talvez o choque, impulsionou-a para a frente. Ela levantou a sua saia pesada e seguiu a multidão para o exterior. A visão tirou-lhe o fôlego.
Motocicletas. Centenas delas, estendendo-se pela estreita estrada rural até onde a vista alcançava. Cromados a brilhar na luz dourada do final da tarde. Motociclistas de cabedal preto, alguns de bandanas, outros com capacetes integrais. A mota da frente estava estacionada mesmo em frente aos degraus da capela, o motor a ronronar de forma predadora. O condutor tirou o capacete. O mundo de Sofia inclinou-se. Cabelo escuro, mais comprido do que se lembrava. Mandíbula marcada à escada, coberta de barba por fazer. Olhos da cor de nuvens de tempestade que encontraram os dela por entre o caos e a prenderam. Tiago! A sua voz saiu estrangulada. Tiago Rocha. O rapaz que a ensinara a andar de bicicleta aos 7 anos. O adolescente que a beijara debaixo das bancadas aos 16. O homem que tinha desaparecido da sua vida há 8 anos, sem uma palavra, sem uma mensagem, sem uma única explicação. Ele desmontou da mota com a mesma graça, fácil que ela se lembrava, embora tudo o resto nele tivesse mudado. Estava mais largo, mais duro, com uma cicatriz a cortar a sobrancelha esquerda e tatuagens a subir pelo pescoço. Sofia. O seu nome, proferido pelos lábios dele após 8 anos de silêncio, atingiu-a como um golpe físico. Os outros motociclistas desligaram os motores um a um. O silêncio era, de alguma forma, mais alto do que o ruído tinha sido. 500 pares de olhos observavam a noiva, abandonada, no seu vestido branco, e o motociclista que acabara de invadir o seu casamento com um exército. O quê? A voz de Sofia falhou. Ela tentou novamente. O que estás a fazer aqui? A mandíbula de Tiago cerrou-se. A impedir-te de cometer o maior erro da tua vida. Não tens o direito. A mãe dela apareceu ao seu lado, o rosto vermelho de raiva. Como te atreves? Isto é uma cerimônia privada. Vou chamar a polícia. O Gonçalo andou a trair-te. As palavras de Tiago cortaram o ar como uma faca. Há 3 meses, com a assistente dele, Isabel. Os convidados, atrás de Sofia, irromperam em novos sussurros, mas Sofia não conseguia ouvi-los por causa do zumbido nos seus ouvidos. Estás a mentir. Não estou. Tiago deu um passo em frente. O seu grupo permaneceu atrás, uma parede de cabedal e aço a observar. Ele disse ao Vasco, o amigo da faculdade, na semana passada, que estava a ficar com os nervos em frangalhos. Queria desistir, mas estava com demasiado medo de te envergonhar. O Vasco disse à minha prima, a notícia espalhou-se. A mente de Sofia girava. Isabel, a assistente de 24 anos de Gonçalo, com os dentes perfeitos e a licenciatura em Direito da Universidade de Lisboa. Sofia tinha-a encontrado 2 vezes. Em ambas as vezes, algo no sorriso da mulher lhe parecera forçado. Mesmo que isso seja verdade, a voz de Sofia tremia de fúria. Tu achas que invadir o meu casamento com a tua gang é a resposta? Tu foste-te embora, Tiago. Desapareceste durante 8 anos. Não tens o direito de regressar assim. Eu sei. A voz dele ficou rouca. Eu sei que não tenho o direito, mas não podia deixar-te casar com alguém que não te merece. Atrás dele, uma motociclista assobiou baixo. Chefe, temos companhia. 2 viaturas da polícia viravam para esta estrada, com as luzes a piscar. Tiago manteve o olhar de Sofia por mais um segundo. Vou ficar na garagem antiga, na estrada velha. Se quiseres a verdade sobre o Gonçalo, ou sobre qualquer coisa, sabes onde me encontrar. Ele virou-se para a sua mota, os movimentos fluidos e experientes. Os outros motociclistas ligaram os seus motores numa onda coordenada de trovão. Tiago, espera! Mas ele já tinha partido,
liderando o seu comboio pela estrada como um general à frente de um exército. O rugido desvaneceu-se lentamente, deixando apenas o uivo das sirenes a aproximarem-se e os murmúrios chocados dos 300 convidados do casamento. Sofia ficou nos degraus da capela, no seu vestido ruinado, a ver o pó assentar na estrada por onde o seu noivo e o seu primeiro amor tinham desaparecido. Ela olhou para a sua mão esquerda, para o anel de noivado, que, de repente, parecia um grilhão. E pela primeira vez em 18 meses, Sofia Mendes não tinha absolutamente nenhuma ideia do que viria a seguir. A polícia recolheu depoimentos durante 2 horas. Sofia sentou-se no escritório da igreja, ainda vestida de noiva. O mascara escorria pelas suas bochechas como tinta de guerra. O agente Soares, que lhe tinha passado uma multa por excesso de velocidade há 3 anos, continuava aqui a perguntar se os motociclistas tinham ameaçado alguém. Não, Sofia repetiu pela 5ª vez. Eles só apareceram. O pai dela, Antônio, passeava atrás dela, com o telefone encostado ao ouvido, tentando gerir o desastre. A mãe dela tinha se fechado na casa de banho, recusando-se a sair. Pela janela do escritório, Sofia via os convidados a demorarem-se no estacionamento, com os telemóveis ligados, a gravarem vídeos para as redes sociais. No dia seguinte, ela seria viral. A noiva abandonada, os invasores do casamento. Ela já conseguia prever as manchetes. Menina Mendes, o agente Soares fechou o bloco de notas. Não podemos prender ninguém se não houve crime. Os motociclistas não invadiram propriedade privada. A estrada é pública. Não ameaçaram ninguém. E quanto ao senhor Pereira, ele pigarreou incomodado. Fugir do próprio casamento não é ilegal. Sofia riu. O som saiu estranho e ligeiramente descontrolado. O seu telefone vibrou pela 100ª vez. Mensagens após mensagens. Chamadas após chamadas. Ela tinha parado de verificar há 1 hora, mas um nome continuava a aparecer no ecrã. Gonçalo. Finalmente, ela atendeu. Sofia, graças a Deus. A voz dele estava embargada, como se tivesse estado a chorar. Lamento imenso, lamento tanto. Entrei em pânico. A pressão, as expectativas, toda a gente a olhar. Andaste a dormir com a Isabel? Silêncio. Gonçalo, responde-me. Foi só uma vez. A voz dele falhou. Há 2 meses, na festa do escritório. Estava bêbado. Ela estava lá e simplesmente aconteceu. Não significou nada. Sofia desligou. Olhou para o telefone na mão, para a foto do ecrã de bloqueio deles em frente à Torre Eiffel na primavera passada. Ele tinha lhe pedido em casamento no topo. Ela tinha dito sim, antes mesmo de ele ter acabado de perguntar, levada pelo romance de tudo aquilo. Teria ele estado mais a pensar na Isabel mesmo, naquela altura? Sofia, querida. O pai dela agachou-se à sua frente, o rosto marcado pela preocupação. Precisamos de te tirar daqui. Os repórteres estão a começar a chegar. Repórteres? Alguém publicou o vídeo daqueles motociclistas. Está a espalhar-se depressa. Ele esfregou as têmporas. A tua mãe e eu achamos melhor ires para a casa de campo da tua avó por uns dias. Deixar as coisas acalmarem. A casa de campo, 2 horas a norte, rodeada apenas por campos e floresta. A avó de Sofia deixara-lhe no testamento quando morreu no ano passado, mas Sofia não a visitava desde o funeral. Não me quero esconder. Não estás a esconder-te. Estás a recuperar. A voz do pai era firme. A cidade já está a falar, Sofia, sobre o Gonçalo, sobre aqueles motociclistas, sobre tudo. Precisas de espaço. Espaço. O que ela realmente precisava era de respostas. Mas a expressão do pai
Disse-lhe que argumentar era inútil. Está bem, ela sussurrou. Eu vou. 3 dias depois, Sofia sentou-se na varanda da casa de campo, de sweatpants e uma das camisas de flanela antigas, da avó, a ver o pôr do sol pintar os campos de dourado. O seu telefone, finalmente, parara de vibrar. Gonçalo deixara 2 mensagens de voz antes de, aparentemente, desistir. A sua mãe ligava 2 vezes por dia para perguntar se ela estava a comer. A sua melhor amiga, Catarina, tinha vindo no dia anterior com vinho e gelado, o que ajudou mais do que Sofia queria admitir. Mas ela não conseguia parar de pensar no rosto de Tiago, a maneira como ele a olhara, como se os últimos 8 anos não tivessem acontecido, como se ele ainda o conhecesse. Sabes onde me encontrar. O som de um motor cortou o silêncio da noite. O coração de Sofia deu um salto. Ela levantou-se, agarrando-se ao corrimão da varanda, enquanto uma única motocicleta aparecia no final da longa estrada de terra. Preta e croçada pada, o motor a ronronar como uma pantera. O condutor desligou o motor e tirou o capacete. Tiago, não me digas que é a sério, murmurou Sofia. Ele aproximou-se devagar, as mãos visíveis, como quem se aproxima de um cavalo assustado. Isto fica no meu percurso habitual. Passo por aqui quase todas as semanas. Conveniente. Sim. Ele parou no fundo dos degraus da varanda. De perto, ela conseguia ver a exaustão nos seus olhos. Olha, eu sei que estás zangada. Zangada? A voz de Sofia ficou aguda. Tu invadiste o meu casamento, Tiago, com 500 motociclistas. Tu humilhaste-me à frente de toda a gente que conheço. E antes disso, desapareceste durante 8 anos, sem uma única palavra. Portanto, sim, zangada não é suficiente. Eu tinha os meus motivos para ir embora. Então partilha-os, porque de onde eu estou, tu és apenas mais um homem que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Tiago encolheu-se, como se ela lhe tivesse dado um bofetão. O meu irmão estava a morrer. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. O quê? O Zé. O Zé tinha cancro. A voz de Tiago ficou rouca. Foi diagnosticado com cancro de estágio 4 logo após o secundário. Deram-lhe 6 meses. Eu larguei tudo para cuidar dele. A raiva de Sofia vacilou. O Zé teve cancro durante 3 anos, mais do que qualquer médico previra. Tiago desviou o olhar, a mandíbula tensa. Eu não te podia arrastar para aquilo. Tu tinhas a faculdade, o teu futuro todo. Eu não ia pedir-te para pôres a tua vida em espera para veres o meu irmão morrer. Então, limitaste-te a ir embora? Nenhuma explicação, nenhum adeus. Pensei que seria mais fácil, mais limpo. Ele encontrou os olhos dela. Enganei-me. A garganta de Sofia apertou-se. O Zé, doce, divertido. O Zé que a ensinara a tocar guitarra. Que sempre a tratara como uma irmã mais nova. Lamento, ela sussurrou, pelo Zé. Eu também. Ficaram em silêncio enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. A raiva de Sofia ainda estava lá, mas tinha mudado, abrindo espaço para algo mais complicado. Por que é que vieste mesmo ao meu casamento? Ela perguntou calmamente. Tiago subiu os degraus até ficarem frente a frente. Porque não conseguia ver-te casar com alguém que não te vê como eu te vejo. E como é que tu me vês? Ele sorriu, triste e conhecedor. Como se fosses a única coisa real num mundo cheio de cópias. A respiração de Sofia parou. Antes que ela pudesse responder, Tiago recuou. Uma volta amanhã. Sem pressão, sem expectativas. Apenas tu, eu e a estrada, para limpares a cabeça. Ele estava a afastar-se antes que ela pudesse responder. O capacete debaixo do braço. Tiago. Ele virou-se. Vou pensar nisso.
O seu sorriso foi genuíno desta vez. É só o que peço. Sofia acordou na manhã seguinte com o seu telefone a explodir com notificações. Ela pegou nele, sonolenta, a semicerrar os olhos para o ecrã. Twitter, Instagram, Facebook, até o TikTok, que ela mal usava. A sua mão tremeu enquanto ela deslizava pelos primeiros posts. Noivo fugitivo estava em alta em todo o país. Alguém tinha carregado um vídeo de qualidade profissional de Gonçalo a correr pelo corredor. Outro mostrava os motociclistas a chegarem. Tiago a tirar o capacete em câmera lenta, como uma cena de filme. Os comentários eram brutais. Reviravolta do século. Esta noiva merece melhor. Preciso disto numa série da Netflix. Quem é o motociclista sexy, no entanto? Mas depois, ela viu os outros posts, os artigos de tabloides, os textos de opinião. Gangue de motociclistas aterroriza casamento em pequena cidade. 500 motocicletas invadem igreja. Noivo foge em pânico. O passado secreto da noiva. Alguém tinha desenterrado as fotos do seu anuário do secundário. Fotos dela e de Tiago no baile, o braço dele à volta da cintura dela. Ambos a sorrir como se fossem donos do mundo. A legenda dizia: namorados de infância reunidos, mas a que custo? O estômago de Sofia revirou. Estavam a transformá-la numa história. Não numa pessoa, numa manchete. A sua mãe ligou às 7. Já viste as notícias? Nenhuma saudação. Apenas pânico. Sofia, estão acampados à porta da nossa casa. Repórteres com câmaras. Mãe, lamento. A empresa do teu pai está a receber chamadas. Estão a perguntar se ele sabia do teu namorado motociclista. Os Figueiredo cancelaram o jantar porque não querem ser associados a... A voz dela falhou. Isto é um pesadelo. Sofia fechou os olhos. Os Figueiredo, amigos do Country Club, que tinham doado para a campanha judicial do pai no ano passado. Claro que se tinham distanciado. O que queres que eu faça? Fica longe daquele homem. A voz da mãe tornou-se dura. Tiago Rocha e o seu gangue já fizeram estragos suficientes. Se te virem com ele novamente, vais destruir o que resta da reputação desta família. A linha ficou muda. Sofia sentou-se na beira da cama, com o telefone na mão, a sentir-se como se estivesse a afogar-se. A sua vida perfeita tinha implodido em 3 dias. O seu noivado tinha acabou. A sua cidade tinha transformado em entretenimento. A sua família tinha vergonha dela. E a única pessoa que lhe oferecia uma fuga era o homem que lhe tinha partido o coração há 8 anos. Uma batida na porta fê-la saltar. Ela vestiu um roupão e abriu para encontrar Catarina, com café e um saco de donuts. Pareces um caco, disse Catarina alegremente, passando por ela para a cozinha. Obrigada. Vi as notícias. Tudo. Catarina serviu café para as duas. Pelo que vale, sempre achei o Gonçalo aborrecido, mas este motociclista... Ela assobiou baixo. Sofia Mendes, tu estiveste a esconder-me coisas. Não é assim. Então como é? Catarina encostou-se ao balcão, de repente séria. Porque do meu ponto de vista, tu passaste 8 anos a namorar rapazes seguros, rapazes simpáticos, rapazes aborrecidos. E assim que o teu coringa aparece, a tua vida cuidadosamente construída desmorona-se. Isso não é justo. Não é? Catarina tomou-se um gole de café. Conheço-te desde a faculdade, Sofia. Sempre jogaste pelo seguro. Boas notas, emprego respeitável na biblioteca, noivado com um advogado. Fazes tudo certo. Segues todas as regras. E onde é que isso te levou? Abandonada no altar. As palavras doeram, porque eram verdadeiras. O que é que se espera que eu faça? Fugir com o Tiago? Eu nem sequer o conheço mais.
Então, conhece-o. Catarina encolheu os ombros. Ou não o faças, mas para de tomar decisões com base no que os outros esperam. A tua mãe, o teu pai, esta cidade, eles não têm o direito de escrever a tua história. Depois de Catarina partir, Sofia ficou no duche durante 20 minutos, deixando a água quente lavar a atenção. Quando saiu, apanhou o seu reflexo no espelho. O cabelo emaranhado. Olheiras escuras à volta dos olhos. Parecia cansada, destroçada. Mas por baixo de tudo, ela viu outra coisa. Uma faísca, uma pergunta. E se? Ela pegou no telefone e digitou antes que pudesse pensar demais. Amanhã, 10h, uma volta. A resposta de Tiago chegou em segundos. Estarei lá. Naquela noite, o pai de Sofia ligou. Sofia, querida, precisamos de falar sobre seguir em frente. Eu não vou voltar para casa ainda, pai. Não é isso, ele suspirou. A família do Gonçalo contactou-nos. Querem emitir uma declaração conjunta. Decisão mútua de se separarem. Votos de felicidade para o futuro. Ajudaria ambas as famílias a avançar. Um encobrimento. Controle de danos. Os Pereira têm boas ligações. É do interesse de todos gerir isto com elegância. Sofia pensou nas 12 mensagens de voz de Gonçalo. A sua confissão chorosa. Isabel. Não, pai. Ele traiu-me. Ele humilhou-me. E agora a família dele quer que eu ajude a salvar a sua reputação. A sua voz estava calma. Não. Deixa-o lidar com as consequências. O silêncio esticou-se na linha. Isto é por causa daquele motociclista? A voz do pai ficou fria. Porque se estás a tomar decisões com base num romance de secundário... Isto é sobre mim, Sofia interrompeu. Pela primeira vez na minha vida, isto é sobre o que eu quero. Não o que parece bem, não o que as pessoas esperam. Eu. Ela desligou antes que ele pudesse responder. As suas mãos tremiam, mas não de medo, de algo completamente diferente. Liberdade. Na manhã seguinte, Sofia vestiu umas jeans e um casaco de cabedal que encontrara no armário da avó. Entrançou o cabelo e dispensou a maquilhagem. Quando se olhou ao espelho, mal se reconheceu. Talvez fosse esse o objetivo. Exatamente às 10h, ouviu a motocicleta. Sofia pegou no capacete antigo da avó e saiu. Tiago estava à espera no final do caminho de entrada, o motor a funcionar, a olhar para ela como se ela fosse o nascer do sol. Vieste? Vim. Ela subiu atrás desse aí, envolvendo os braços à volta da sua cintura. O casaco de cabedal dele estava quente do sol. Uma volta. É tudo. Uma volta, ele concordou. O motor rugiu debaixo deles. E Sofia Mendes, pela primeira vez na sua vida cuidadosamente planeada, não tinha absolutamente nenhuma ideia de para onde estava a ir. Sentia-se perfeito. O mundo desapareceu em vento e velocidade. Sofia tinha esquecido o quão bom era. A correria do ar a roubar-lhe o ego, o ronco do motor a vibrar-lhe nos ossos. A forma como o medo e a euforia se misturavam até se tornarem a mesma coisa. Tiago apanhou as estradas secundárias, evitando a autoestrada. Cortaram vales onde a névoa da manhã ainda se agarrava ao chão. Passavam por celeiros abandonados e campos de girassóis selvagens. Por túneis de árvores que transformavam a luz solar em verde e dourado. Sofia apertou-se mais, os braços firmes à volta da sua cintura. Sentiu o seu coração a bater através do cabedal, constante, forte, real. Sem palavras, sem expectativas, apenas isto. Depois de 1 hora, Tiago parou numa tasca de beira de estrada
que parecia congelada em 1962. Bancos vermelhos desbotados, chão xadrez, uma jukebox no canto, a tocar Pátio de Alfama. Sofia tirou o capacete, o cabelo selvagem e emaranhado. Ela estava a sorrir sem querer. Esqueci-me do quanto gostas de velocidade, disse Tiago, o seu sorriso torto. Esqueci-me do quão bom és a encontrar as estradas mais vazias. Eles deslizaram para um banco, perto da janela. Uma empregada, com um crachá, a dizer. Manuela apareceu com café antes mesmo de pedirem. Vocês os dois parecem precisar de bolo, anunciou. Temos de noz e cereja. De noz e cereja, os dois, disse Sofia impulsivamente. Tiago levantou uma sobrancelha, mas não comentou. Quando Manuela saiu, o silêncio entre eles parecia diferente do que tinha sido na mota. Mais pesado, cheio de 8 anos, de coisas não ditas. O Zé falava de ti, disse Tiago finalmente, mexendo açúcar no seu café. Mesmo no fim, disse que eu tinha sido um idiota por ir embora da maneira que fui. O peito de Sofia apertou. Ele tinha razão. Sim, a mandíbula de Tiago trabalhou. Ele morreu a pensar que eu tinha arruinado a melhor coisa que me tinha acontecido. E a arruinaste? Ele levantou o olhar. Os olhos cinzentos de tempestade encontraram os dela. Todos os dias, durante 8 anos, disse a mim mesmo que fiz a coisa certa. Que estarias melhor sem mim a arrastar-te para baixo. Que tinhas seguido em frente, encontrado alguém estável, construído a vida que mereces. A sua voz baixou. Depois soube que ias casar com o Gonçalo Pereira. E percebi que tinha estado a mentir a mim mesmo. Ele inclinou-se para a frente. Porque o Gonçalo Pereira é exatamente quem eu pensei que devias estar. Seguro, respeitável, tudo o que eu não sou. E eu odiei isso. O coração de Sofia disparou. Então, invadiste o meu casamento por ciúmes? Não. A voz dele era firme. Invadi o teu casamento porque o Vasco me mostrou mensagens. O Gonçalo a fazer piadas sobre a sua bola e corrente. A Isabel a enviar-lhe fotos que não consigo esquecer. Planos para desmarcar o casamento uma semana antes, mas a decidir que era tarde demais para voltar atrás agora. Os punhos de Tiago fecharam-se na mesa. Tu merecias saber a verdade antes de tornares esse erro permanente. O bolo chegou. Sofia olhou para ele, sem apetite. Podias simplesmente ter me contado, ela disse calmamente, em vez da entrada dramática. Tu terias acreditado em mim? A voz de Tiago era áspera. Um tipo que não vês há 8 anos, a aparecer do nada com acusações sobre o teu noivo perfeito? Ele tinha razão. Ela teria pensado que ele estava a mentir, a tentar sabotar a sua felicidade por despeito. Ainda assim, as 500 motas foram excessivas, ela murmurou. A gargalhada de Tiago foi inesperada. Sim, o clube quis vir. A notícia espalha-se rápido no nosso mundo. Eles ouviram que um dos nossos estava a ser desrespeitado. E ele encolheu os ombros. Nós cuidamos da nossa gente. Eu não sou uma das tuas pessoas. Eras. A voz dele ficou suave. Ainda és. Sempre serás. As palavras estabeleceram-se entre eles como um desafio. Sofia deu uma dentada no bolo, mal sentindo o sabor. Do lado de fora da janela, uma família entrava numa carrinha. Pessoas normais a viver vidas normais. Ela já não tinha a certeza se queria o normal. Fala-me do clube, ela disse. O que andaste a fazer? Em quem te tornaste? E ele falou. Falou sobre os anos na estrada depois de Zé morrer. Como ele tinha encontrado uma irmandade
num clube de motociclistas que preenchia o vazio que a dor lhe tinha deixado. Trabalhos de mecânico em diferentes cidades. Longas viagens pelo deserto, a dormir sob as estrelas. Vamos fazer uma travessia, disse ele. Partimos daqui a 3 semanas, pela Península Ibérica, rumo à Europa. É algo que eu quero fazer desde os 17 anos. O estômago de Sofia caiu. 3 semanas. Sim, ele não a olhava nos olhos. Esta foi a minha última paragem. Resolver algumas coisas antes de irmos. Antes de ele partir novamente. O pensamento atingiu-a como água fria. Ela acabou de o encontrar, e ele já estava a preparar-se para desaparecer outra vez. Quanto tempo vais ficar fora? Indefinidamente, talvez para sempre. Não tenho nada que me prenda a um só lugar. Ele finalmente olhou para ela. A menos que encontre um motivo para ficar. As palavras ficaram ali suspensas, pesadas de significado. Sofia não estava pronta para as digerir. Eu tenho de voltar, ela disse abruptamente, levantando-se. A minha família vai ficar preocupada. A expressão de Tiago vacilou. Certo, sim. A viagem de regresso foi diferente. Sofia não conseguiu relaxar como antes. A sua mente titiente girava com perguntas. 3 semanas. Depois ele partiria e ela ficaria com o quê? De volta à casa de campo, a esconder-se dos repórteres, a reconstruir uma vida numa cidade que agora havia como entretenimento. Quando pararam na casa de campo, Tiago desligou o motor, mas não se moveu para sair. Sofia, o seu nome, saiu áspero da sua garganta. Eu voltei porque não podia ver-te acabar com alguém que não te vê como eu te vejo. Mas eu não estou a pedir-te para esperares por mim. Não outra vez. Então, o que é que estás a pedir? Ele virou-se para encarar. Estou a pedir estas 3 semanas. Tantas voltas quantas me queiras dar, tantas conversas quantas queiras. Deixa-me provar que te deixar foi o meu maior erro. É tudo. Sofia desceu da mota, as pernas instáveis. As suas emoções eram uma confusão emaranhada. Raiva, anseio, medo, esperança, tudo a lutar por espaço no seu peito. Vou pensar nisso, ela disse. O sorriso dele foi triste. Foi isso que disseste da última vez. Da última vez, eu concordei. Ela tirou o capacete e entregou-lhe. Desta vez, é a sério. Ela caminhou para casa sem olhar para trás, mas sentiu os olhos dele nela até fechar a porta. Lá dentro, encostou-se a ela, o coração a acelerar. 3 semanas? O que é que poderia acontecer em 3 semanas? Tudo, sussurrou uma voz na sua cabeça. Ou nada de todo. O telefone de Sofia acendeu à meia-noite com uma chamada da mãe. Já viste o que estão a dizer? Olá. Sofia esfregou os olhos, desorientada. Mãe, é meia-noite. O grupo do Facebook da cidade estão a chamar aqueles motociclistas de perigosos. A dizer que assustaram o Gonçalo. Que tu estás... A voz dela falhou. Que estás a ter uma espécie de colapso e a associar-te a criminosos. O sangue de Sofia gelou. Ela abriu o laptop e encontrou o grupo. 2.000 membros, metade da cidade. Os comentários davam-lhe náuseas. Aqueles motociclistas são a razão pela qual o noivo fugiu. Quem não teria medo? Sofia Mendes sempre procurou atenção. Este é apenas o seu último drama. Ouvi dizer que aquele Tiago tem cadastro. Alguém a devia avisar. A reputação de toda a família está arruinada. Antônio Mendes nunca será juiz agora. A nomeação judicial do pai. Ela tinha se esquecido. A votação era dali a 6 semanas. Um novo post apareceu marcado com o seu nome. Alguém a tinha fotografado na garupa da mota de Tiago no dia anterior. A legenda dizia:
Acho que a noiva abandonada, afinal, não está de coração partido. Já seguiu para o líder do gangue. 300 gostos, 200 comentários. Sofia fechou o laptop com um estrondo, o estômago a revirar. Sofia, a voz da mãe era pequena através do telefone. Ainda estás aí? Estou. Por favor, o desespero sangrou. Para de o ver, apenas por algumas semanas, até que isto acalme. O teu pai trabalhou a vida inteira para esta nomeação do juiz. Não deixes que um romance de adolescente destrua... Tenho de ir. Sofia desligou antes que a mãe pudesse terminar. Ela tentou dormir, mas não conseguiu. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles comentários, o julgamento, as suposições. De manhã, estava pior. O jornal local, o jornal em papel que apenas as pessoas mais velhas ainda liam, tinha publicado uma história. Gangue de motociclistas perturba casamento. Residentes da cidade expressam preocupação. Tinham entrevistado os vizinhos de Sofia, o comitê da igreja, até a senhora Figueiredo do Country Club, que chamou aos motociclistas ameaçadores e inapropriados. Uma citação destacou-se. Sofia Mendes era uma rapariga doce antes de se reconectar com aquele Rocha. Espero que ela recupere o juízo antes de se magoar, ou pior. Catarina ligou às 8 às... Não leias os comentários, disse ela imediatamente. É tarde demais. Sofia, ouve. Metade destas pessoas são idiotas aborrecidos, sem nada melhor para fazer. A outra metade são amigos dos teus pais a protegerem o seu círculo social. Nada disso importa. Importa para a nomeação do meu pai. Importa para a minha família. Importa para ti? Sofia não respondeu. Naquela tarde, ela conduziu até a cidade para ir às compras. Má ideia. Os olhares começaram no estacionamento. Dona Fátima da biblioteca, onde Sofia trabalhava, olhou através dela. Na caixa, a jovem funcionária sussurrou para o colega. Ambas olhavam para Sofia com excitação mal disfarçada. Na secção de frutas e legumes, ela ouviu duas mulheres a falar. Absolutamente desavergonhada. De volta àquela motocicleta no dia seguinte, ouvi dizer que os motociclistas são perigosos, traficantes de droga ou algo assim. Coitado do Gonçalo. Livrou-se de uma boa, se me perguntam. Sofia abandonou o carrinho e saiu. Estava sentada no carro, as mãos a tremer, quando alguém bateu na janela. Gonçalo. Ele estava horrível. Mal barbeado, fato amarrotado, olhos injetados. Sofia, por favor, podemos falar? Contra o seu bom senso, ela baixou a janela. Não estou aqui para dar desculpas, disse ele rapidamente. Eu só... vou-me embora da cidade, vou aceitar um emprego em Lisboa, recomeçar. Mas precisava de te dizer que lamento mesmo. Tu merecias melhor do que o que eu fiz. Sim, merecia. Ele estremeceu. A questão é que toda a gente está a culpar o Tiago, a dizer que ele me assustou ou que arruinou tudo. Mas isso não é verdade. Eu fui o cobarde. Fui eu que traí. Fui eu que fugi. A voz dele baixou. Não deixes que te transformem na vilã numa história onde eu é que estraguei tudo. Sofia olhou para ele. Esta poderia ser a coisa mais honesta que Gonçalo tinha dito em todo o relacionamento deles. Por que é que me estás a dizer isto? Porque já destruí a tua vida o suficiente. Não vou deixá-los destruir-te a ti também. Ele recuou do carro. Pelo que vale, o Tiago olhou para ti naquele casamento de uma forma que eu nunca olhei, como se fosses a única pessoa no mundo. Ele afastou-se antes que ela pudesse responder. Sofia voltou para a rua Casa de Campo, atordoada. Quando chegou, Tiago estava lá, encostado à sua mota, no final do caminho de entrada. Dia mau?
Ele perguntou, lendo-lhe o rosto. Tendo o rosto. O pior. Queres falar sobre isso ou fugir disso? Sofia olhou para ele. Realmente, olhou para as cicatrizes, as tatuagens e as arestas brutas, para o homem que tinha entrado no seu desastre de vida e recusado ela pedir desculpa por isso. Fugir disso, ela disse. O seu sorriso era puro alívio. O teu transporte espera. Mas antes que ela pudesse mover-se, um SUV preto parou no caminho de entrada. O seu pai, Antônio, saiu, o rosto trovejante. Sofia, entra no carro, agora. Pai, não! Eu disse, agora. Ele virou-se para Tiago. E tu, fica longe da minha filha. Já causaste estragos suficientes. A expressão de Tiago ficou dura. A Sofia é adulta. Pode fazer as suas próprias escolhas. Pode? O pai dela levantou a voz. Porque do meu ponto de vista, ela está a fazer escolhas terríveis. A minha família vive nesta cidade há 3 gerações. Temos uma reputação, contato, um futuro. E tu? Ele espetou um dedo em Tiago. Estás a destruir tudo isso. Eu não estou a destruir nada, disse Tiago calmamente. O noivo da tua filha fez isso quando a traiu e fugiu. Não te atrevas. Pai, para! Sofia colocou-se entre eles. Simplesmente para! A expressão do pai desmoronou-se. Sofia, por favor, pensa no que estás a fazer. Aquela votação para juiz é dali a 6 semanas. Se continuares a vê-lo, vou perder tudo pelo que trabalhei. O peso daquilo esmagou-a, o sonho do pai, a ansiedade da mãe, o julgamento da cidade. Os olhos de Tiago encontraram os dela. Ele não disse nem nada. Não pressionou, apenas esperou. Preciso de tempo, Sofia sussurrou. Tiago acenou lentamente. Tira todo o tempo de que precisares. Ele subiu para si a sua mota e afastou-se sem olhar para trás. O pai dela exalou. Fizeste a escolha certa. Mas enquanto Sofia via Tiago desaparecer pela estrada, ela não tinha a certeza de ter feito escolha alguma. Ela apenas deixara o medo decidir por ela. E isso parecia-se com perder algo que ela nunca mais recuperaria. Durante 3 dias, Sofia não saiu da casa de campo. Ela ignorou chamadas, apagou as aplicações de redes sociais, sentou-se na varanda, a ver os campos ficarem dourados na luz da tarde, sentindo-se como um fantasma a assombrar a sua própria vida. Catarina apareceu no 3º dia com comida chinesa e 0 paciência. Ok, hora da intervenção. Ela largou a comida na mesa da cozinha. Parece que não tomas banho há 1 semana. Há 2 dias, murmurou Sofia. Ainda pior. Catarina tirou os pratos. Fala comigo, o que é que se passa nessa cabeça? Estou cansada, a voz de Sofia falhou. Cansada de ser julgada. Cansada de desapontar as pessoas. Cansada de sentir que todas as escolhas que faço estão erradas. Então, para de te importares com o que eles pensam. É fácil para te dizer. O teu pai não está prestes a perder o emprego de sonho por causa das tuas escolhas. Catarina pousou o garfo. Sofia, a sério. O teu pai é um adulto. Se ele perder o cargo de juiz porque a filha adulta namorou alguém que a cidade não aprova, isso diz tudo sobre as pessoas que votam e nada sobre ti. Não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples. A Catarina inclinou-se para a frente. Tu passaste a vida inteira a ser o que todos os outros precisavam. A filha perfeita, a noiva perfeita, a bibliotecária perfeita que nunca cria ondas. E o que é que isso te deu? Abandonada, no altar,
por um advogado trapaceiro. As palavras doeram porque eram verdadeiras. O Tiago vai embora em menos de 3 semanas, Sofia sussurrou. Mesmo que eu, mesmo que nós, ele vai na mesma. Então, tens 2 escolhas. A voz de Catarina suavizou-se. Deixá-lo ir e passar o resto da tua vida a perguntar-te e se. Ou arrisca e vê onde é que isso te leva. Depois de Catarina partir, Sofia ficou no duche durante 30 minutos. Ela olhou para si mesma no espelho. Realmente, olhou. A mulher que a encarava estava cansada, assustada, perdida. Mas por baixo de tudo, ainda a lutar para respirar, estava a Rabo que um dia tinha andado de motocicleta com o cabelo a voar livre. A rapariga que se ria do perigo. A rapariga que tinha amado sem medo. Ela agarrou nas chaves. A garagem na estrada velha estava exatamente como ela se lembrava. Chão de cimento, cheiro a óleo e metal, motocicletas em vários estados de reparação alinhadas nas paredes. Tiago estava curvado sobre um motor, os antebraços sujos de graxa. Ele levantou o olhar quando a porta se abriu, a surpresa a tremeluzir no seu rosto. Uma última volta, disse Sofia, antes que pudesse perder a coragem. Antes de ires, uma última volta. Ele endireitou-se lentamente. O teu pai não me interessa. As palavras pareceram um salto de um penhasco. Acabei de tomar decisões com base no que os outros querem. Esta noite, eu quero isto. Eu quero-te. Quero sentir algo que não seja estar encurralada. A mandíbula de Tiago apertou-se. Está escuro. As estradas são perigosas à noite. Bom, Sofia encontrou os olhos dele. Eu quero o perigoso. Algo mudou na sua expressão. Ele pegou no casaco e num capacete, depois parou. Tens a certeza disto? Não, mas vou fazê-lo na mesma. Eles viajaram pela noite, sem destino, sem plano, apenas a autoestrada a estender-se interminavelmente à frente, iluminada pelo único farol da motocicleta. O mundo estreitou-se para o vento e a velocidade e o calor sólido do corpo de Tiago à sua frente. Eles andaram de mota durante horas, através de cidades adormecidas e trechos vazios de terrenos agrícolas. Passavam por paragens de caminhões a brilhar como oásis na escuridão, por debaixo de pontes onde o motor ecoava de volta para eles. Finalmente, Tiago desviou para uma estrada de terra que levava a um miradouro. Abaixo deles, o vale estendia-se como um mar de luzes. Ele desligou o motor. O silêncio era ensurdecedor. Sofia desceu, as pernas trêmulas. O ar noturno estava fresco, mas ela sentia-se febril. Tudo dentro dela estava a abrir-se, e ela não conseguia parar. Estou aterrorizada, disse ela para a escuridão. O Gonçalo deixou-me no altar. A minha família tem vergonha de mim. A minha cidade inteira pensa que estou a ter um colapso. E tu? A voz dela falhou. Tu vais-te embora daqui a 3 semanas, e eu não sei se consigo sobreviver a ser deixada novamente. Tiago aproximou-se. Sofia, deixa-me acabar. Ela virou-se para encará-lo. Há 8 anos, tu foste-te embora sem dizer adeus. Partiste-me o coração, e eu passei anos a tentar ser alguém que não pudesse ser partida novamente. Alguém cuidadosa, alguém segura, e tudo isso era uma mentira. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, agora, quentes e imparáveis. A verdade é que eu nunca deixei de te amar. Na verdade, não. O Gonçalo era seguro, fácil, esperado, mas ele nunca foste tu. Ela riu-se amargamente. E agora voltaste e vais-te embora outra vez, e eu não sei o que fazer com isso. Tiago fechou a distância entre eles.
As suas mãos envolveram o rosto dela, os polegares a afastarem-lhe as lágrimas. Deixar-te foi o meu maior arrependimento, disse ele, asperamente. Todos os dias, durante 8 anos, eu pensei em ti. Perguntei-me se estavas feliz, se tinhas encontrado alguém que te merecesse, e quando soube que ias casar, disse a mim mesmo para te deixar ir. Mas não o fizeste. Não, a testa dele tocou na dela. Porque sou egoísta, porque mesmo depois de tudo, não suportávamos a ideia de te casares com outra pessoa. Porque eu amo-te, Sofia. Nunca parei. Nem por um único dia. A respiração dela parou. Eu vou-me embora daqui a 3 semanas, continuou ele, a voz rouca. Isso é verdade. Mas eu não estou a pedir-te para esperares por mim. Estou a pedir-te para vires comigo. O mundo de Sofia inclinou-se. O quê? Vem comigo. Atravessar o país rumo à Europa, sem prazo, sem pressão, apenas tu, eu e a estrada. Os olhos dele eram ferozes. Eu sei que é loucura. Eu sei que é rápido, mas já desperdiçamos 8 anos. Não vou desperdiçar mais um dia. A minha família sobreviverá sem ti a microgerir os sentimentos deles. O teu emprego é numa biblioteca que acabou de te dar licença, sem vencimento, porque estão envergonhados com a publicidade. A cidade não te merece. Sofia olhou para ele, para este homem que tinha invadido o seu casamento e virado a sua vida de cabeça para baixo, que lhe estava a se oferecer a liberdade com uma mão enquanto segurava o seu coração na outra. Estou com medo, ela sussurrou. Eu também, ele sorriu. Diz sim na mesma. E Sofia Mendes, que passara 27 anos a jogar pelo seguro, tomou a decisão mais imprudente da sua vida. Sim. Sofia acordou na manhã seguinte com o casaco de Tiago sobre ela como um cobertor. Tinham ficado no miradouro até ao amanhecer, a falar sobre tudo e nada. Planos de rota, músicas favoritas, o futuro, que de repente parecia possível em vez de aterrorizante. Quando o sol nasceu, pintando o vale em tons de rosa e dourado, Sofia sentiu algo mudar dentro do seu peito. Esperança. Mas a realidade regressou quando ela voltou para casa e encontrou o carro dos pais no caminho de entrada. A mãe, Helena, passeava na varanda, com o telefone agarrado na mão. O pai, Antônio, estava sentado nos degraus, com a cabeça entre as mãos. Ambos pareciam ter envelhecido 10 anos durante a noite. Onde é que estiveste? A voz da mãe era estridente. Estivemos a ligar durante horas. Pensámos que algo tinha acontecido. Estive com o Tiago. As palavras caíram como uma bomba. O pai levantou-se lentamente. Sofia, precisamos de falar. Agora, lá dentro. A cozinha da casa de campo nunca pareceu tão pequena. Sofia encostou-se ao balcão, enquanto os pais estavam em frente a ela como procuradores. O jantar dos Figueiredo é esta noite, começou a mãe. Aquele onde o teu pai se vai encontrar com os membros do comitê que votam nas nomeações judiciais. Precisamos que estejas lá para mostrar que somos uma família estável e unida. Eu não vou. O rosto da mãe desmoronou-se. Sofia, por favor. Deixa-me tratar disto, Helena. A voz do pai era controlada, mas Sofia conseguia ver a fúria por baixo. Sofia, eu fui paciente. Tentei compreender, mas isto acaba agora. Aquele motociclista vai sair da cidade e tu precisas de aceitar isso. Eu sei que ele vai sair. Sofia respirou fundo. Eu vou com ele. Silêncio. Depois a mãe riu. Um som agudo, histérico. Não sejas ridícula. Tu tens uma vida aqui, um emprego, uma casa. Tu não podes simplesmente...
Eu posso. A voz de Sofia estava firme. Já me demiti da biblioteca. Vou pôr a casa de campo para alugar. E daqui a 3 semanas, vou-me embora. O rosto do pai ficou roxo. Só por cima do meu cadáver. Pai, não! Ele bateu com a mão no balcão. Não vou ficar a ver-te deitar a tua vida fora por causa de uma fantasia. Aquele homem desapareceu durante 8 anos. Vai fazê-lo de novo. E quando o fizer, quando estiveres encalhada, Deus sabe onde, sem nada. Não venhas chorar para nós. Antônio, a mãe avisou. Ela precisa de ouvir isto. O pai virou-se para Sofia. Tu pensas que isto é romance? Não é. É uma crise de meia-idade. Estás a fugir do embaraço, do Gonçalo, da responsabilidade. Mas fugir não resolve nada. Eu não estou a fugir. A voz de Sofia elevou-se para igualar a dele. Estou a escolher. Pela primeira vez na minha vida, estou a escolher o que eu quero em vez do que toda a gente espera. E quanto ao que nós queremos? A voz da mãe falhou. E quanto à carreira do teu pai? E quanto à reputação desta família? E quanto à minha felicidade? Sofia ripostou. Quando é que isso importa? Felicidade é um luxo, Sofia. A voz do pai ficou fria. Os adultos fazem sacrifícios, honram compromissos, não abandonam as suas famílias por um capricho da maneira que estás prestes a abandonar-me. As palavras ficaram suspensas no ar como veneno. O rosto do pai endureceu. Se fores embora com aquele homem, não esperes que estejamos aqui quando voltares. Se voltares. Antônio, a mãe engasgou-se. Falo a sério. Ele olhou para Sofia como se ela fosse uma estranha. Tu fazes esta escolha. Tu fazes sabendo das consequências. Sem rede de segurança, sem apoio familiar, nada. Sofia sentiu algo estalar dentro do seu peito. Era isto. O momento em que ela escolhia entre a vida que sempre conhecera e aquela que sonhava. Então, acho que estou a escolher um dada, ela sussurrou. A mãe começou a chorar. O pai virou-se e saiu sem mais uma palavra. A porta bateu atrás dele como um tiro. Sofia ficou na cozinha, a tremer enquanto a mãe soluçava. Mãe, como pudeste? A voz da mãe estava rouca. Como pudeste fazer-nos isto? Eu não vos estou a fazer nada. Estou apenas a viver a minha vida. Não, a mãe limpou os olhos. Estás a ser egoísta. Estás a escolher um homem em vez da tua própria família. Estou a escolher a mim mesma, corrigiu Sofia calmamente. Há uma diferença. A mãe olhou para ela como se não a reconhecesse. Depois, seguiu o pai de Sofia para o carro. Sofia viu-os afastar-se, os faróis traseiros a desaparecerem pelo longo caminho de entrada. Depois, sentou-se no chão da cozinha e chorou, até não ter mais nada. Catarina encontrou-a lá 1 hora depois. Ouvi dizer que os teus pais saíram furiosos, disse Catarina, deslizando para se sentar ao lado dela. Queres falar sobre isso? Eu disse-lhes que vou com o Tiago. O pai disse que se eu for, não serei bem-vinda de volta. Jesus! Catarina puxou-a para um abraço. Sofia, lamento. Não lamentes. A voz de Sofia estava abafada contra o ombro de Catarina. Tu tinhas razão. Não posso viver a minha vida para eles, mesmo que me custe tudo. Não te vai custar tudo. Tu tens-me a mim e tens-te a ti. Isso é mais do que suficiente. Naquela noite, Sofia conduziu até a garagem de Tiago. O sol estava a pôr-se, a projetar longas sombras pelo chão de cimento. Tiago deu uma olhadela para o rosto dela e puxou-a para os seus braços. Conta-me, disse ele calmamente. Então ela contou
Falou-lhe do ultimato do pai, das lágrimas da mãe, da forma como a sua família a tinha olhado como se ela fosse uma desconhecida. Não temos de fazer isto, disse Tiago quando ela terminou. Eu posso ir sozinho, tu podes ficar. Não. Sofia afastou-se para olhá-lo. Acabei de ficar. Acabei de me diminuir para caber na vida de outras pessoas. Ela pegou-lhe na mão. Eu quero isto. Eu quero-te. Eu quero a estrada. E se isso significa perder tudo o resto, então é esse o preço. Os olhos de Tiago estavam suspeitosamente brilhantes. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Ele beijou-a então, suave e desesperado, e cheio de promessa. Quando se separaram, ele estava a sorrir. 3 semanas, disse ele. Depois, partimos. 3 semanas, concordou Sofia. Ela olhou em volta da garagem, para as motocicletas, para os mapas presos à parede, para o início de algo selvagem, incerto e completamente seu. Pela primeira vez, desde que Gonçalo tinha fugido pelo corredor, Sofia sentiu que conseguia respirar. Ela estava aterrorizada, de coração partido, livre, e mal podia esperar para ver o que aconteceria a seguir. As 3 semanas passaram num turbilhão de preparação e despedidas. Sofia vendeu os seus móveis, doou os seus livros, arrumou a sua vida em 2 sacos de viagem. A casa de campo foi para alugar em poucos dias. Um jovem casal da cidade à procura de uma fuga tranquila. Ela assinou os papéis sem hesitação. Catarina ajudou-a a comprar equipamento para a estrada. Casaco de cabedal, botas resistentes, luvas que realmente serviam. Passaram a última noite juntas a beber vinho na varanda da casa de campo, a ver o pôr do sol. Vais mesmo fazer isto? Disse Catarina. Quase uma pergunta. Vou mesmo fazer isto. Liga-me, envia-me mensagens, manda postais de atrações bizarras de beira de estrada. A voz de Catarina falhou. Não desapareças. Nunca! Sofia apertou-lhe a mão. Tu és a irmã que eu escolhi. Isso não muda porque estou numa estrada diferente. Elas choraram e riram e fizeram promessas de se visitarem. Quando Catarina partiu, Sofia sentiu a perda como uma dor física. Mas por baixo havia algo mais forte. Excitação. Na véspera da partida, o telefone de Sofia tocou. Número desconhecido. Olá, Sofia. É o Gonçalo. Ela quase desligou, mas algo no tom dele a impediu. Estou em Lisboa agora, disse ele calmamente. A recomeçar. Terapia 2 vezes por semana. A tentar descobrir quem sou quando não estou a fingir ser quem não sou. Ainda bem. Ouvi dizer que vais embora da cidade com o Tiago. O aperto de Sofia no telefone intensificou-se. Quem te disse? Cidade pequena. A notícia espalha-se. Ele fez uma pausa. Liguei para dizer que estou feliz por ti e lamento por tudo. Tu mereces alguém que seja corajoso o suficiente para te escolher. Fico feliz que o tenhas encontrado. O pedido de desculpas de que ela precisava, no altar, finalmente chegara. Tarde demais para mudar alguma coisa. Na hora certa para deixar desapegar-se. Obrigada, disse ela suavemente. Espero que encontres o que procuras, Gonçalo. Tu também, Sofia. Sê feliz. A linha ficou muda. Sofia olhou para o seu telefone, sentindo um capítulo fechar-se. Nenhuma raiva restante, nenhuma amargura, apenas uma compreensão tranquila de que algumas pessoas entram na sua vida para lhe ensinar o que ela não quer. Gonçalo ensinou-a que ela tinha acabado de se contentar.
O dia da partida chegou com céus limpos e ar fresco da manhã. O comboio reuniu-se no largo da cidade ao amanhecer. 50 motas em vez de 500. A equipa principal a fazer a travessia completa. Pareciam saídos de um filme. Cabedal e cromo e liberdade destilados numa forma mecânica. Sofia estava na ponta do largo, no seu casaco novo, capacete debaixo do braço, o coração a martelar contra as costelas. Uma multidão tinha se reunido, não a cidade toda, mas o suficiente. Alguns curiosos, alguns a desaprovar, alguns a sorrir de facto. Dona Fátima da biblioteca aproximou-se, surpreendendo Sofia completamente. Lamento, disse ela calmamente, por te julgar, por não te defender, quando os outros falavam. Ela pressionou algo na mão de Sofia, um livro sobre a estrada de um autor português. Para a tua viagem, volta para me contares um dia. A garganta de Sofia apertou-se. Obrigada. Mais pessoas se aproximaram. O carteiro, que entregava na casa de campo há anos, a mulher que era dona de uma pastelaria, até o padre Tomás, que lhe apertou uma bênção na palma da mão e lhe disse: Deus ama os corações corajosos. Mas os seus pais não vieram. Sofia percorreu a multidão uma última vez, a ter esperança apesar de si mesma. Nada. Tiago apareceu ao seu lado, lendo-lhe o rosto. Estás bem? Vou ficar. Ele beijou-lhe a têmpora. Pronta? Sofia olhou para a estrada que se estendia à sua frente, para as motas prontas para rugir, para o futuro incerto, aterrorizante e belo que a esperava. Uma pergunta, ela disse. Para onde é que vamos mesmo? Tiago sorriu. Para onde a estrada nos levar. É esse o ponto. Isso não é um plano. Não, os seus olhos brilhavam. É melhor. Sofia riu, surpreendida pelo som, pela leveza no seu peito. Tu és louco. E tu vens na mesma. Sim. Ela olhou para ele. Este homem que tinha invadido o seu casamento e mudado tudo. Eu venho. Uma motocicleta parou ao lado deles. Uma mulher com cabelo prateado e mais tatuagens do que pele acenou. Vais na garupa do teu homem ou na tua própria mota? Sofia piscou os olhos. Regra do clube. Toda a gente conduz o seu próprio ferro, eventualmente. Mas podes começar como passageira. Aprendes à medida que vais. A mulher sorriu. Eu sou a Falcão, já agora. Capitã de estrada, vou ensinar-te tudo. Algo feroz e selvagem floresceu no peito de Sofia. A sua própria mota. A sua própria liberdade. Não apenas seguir a viagem de Tiago, mas criar a sua. Vou aprender, disse Sofia. O sorriso de Falcão alargou-se. É isso que eu gosto de ouvir. Os motores ligaram-se em sequência, um trovão rolante que abalou o chão. Sofia subiu para a mota, atrás de Tiago, os braços à volta da sua cintura. E pela primeira vez desde que Gonçalo tinha fugido, ela sentiu-se completa. Não por causa de Tiago, mas por causa de si mesma, porque ela tinha escolhido isto. A incerteza, a aventura, a possibilidade aterrorizante de construir algo real. Tiago virou a cabeça ligeiramente. Última oportunidade para ela mudar de ideias. Sofia olhou para trás, para a cidade, para a sua capela, onde quase se tinha casado com o homem errado, para a vida que ela tinha cuidadosamente construído e que se revelara uma gaiola. Depois olhou para a frente, para a estrada aberta, para o horizonte, prometendo coisas que ela nem conseguia imaginar ainda. Eu acabei de ficar parada, ela disse. A gargalhada de Tiago foi pura alegria. Então, agarra-te bem. O comboio partiu. 50 motas a moverem-se como uma só. Passaram pela capela,
pela biblioteca, por todos os lugares onde Sofia tinha sido pequena, assustada e aceitável. Pessoas observavam dos passeios. Algumas acenaram, outras franziram a testa. Sofia já não se importava. Ela encostou o rosto às costas de Tiago, sentindo o ronco do motor em todo o seu corpo, e sorriu tão abertamente que o seu rosto doeu. A noiva abandonada tinha desaparecido. No seu lugar, estava uma mulher a escolher a sua própria estrada. Se gostou desta história e da nossa jornada, não se esqueça de subscrever o canal, deixar o seu gosto no vídeo e partilhar a sua opinião nos comentários. O seu apoio é o que nos permite continuar a trazer mais histórias como esta.